brotando, essa raiz, vos perturbe, que ela quer dizer, ela traz tormento, perturbação. A pessoa fica, sabe, não tem sossego, não tem paz. Por que a pessoa não dorme? Que o Senhor toque os ouvidos espirituais agora, para que todos ouçam a palavra de Deus, que todos ouçam a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Quero mostrar aqui algumas coisas da nossa vida que precisam de muito ajuste. E vocês sabem que o pecado sempre, quando o diabo já nos colocou em situações e provocando e a gente aceita, é muito delicado o jeito que ele faz, assim, de sutil, que a gente nem percebe que é tão pecado, que estamos fora de Deus, porque senão a igreja estava toda perfeita, toda indo muito bem. Tanto que não é? Porque as pessoas se confundem. Nós temos, então, que ter muito cuidado, porque a gente pode se confundir e achar que eu estou tão bem, mas eu não estou checando certas áreas da minha vida. Então a palavra de Deus vai nos explicar muito bem isso, porque Jesus é que ensinou isso. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus, nós vamos ver o capítulo 21, versículo 18. Nós vamos ver o versículo 18 a 21, certo? Porque nós vamos fazer vou mostrar aqui a comparação que Jesus faz desta parte da Bíblia, da figueira que ele amaldiçoa, e depois ele também fala de como arrancar esta árvore que está aqui e lançar no mar. Então nós vamos ver, na verdade, porque tudo é um contexto na Bíblia. A gente não pode pegar um pedaço aqui e outro ali e fazer uma coisa desse trecho e outra coisa do outro, sendo que no contexto geral Deus está falando a mesma coisa. Então por isso que tem que aprender a receber a verdade, a revelação, certo? Então se vamos dizer, se você vai aprender hoje esta revelação, então parte daí para frente, sabe? Usando isso para fazer você crescer espiritualmente. Tá? Por isso que os ensinos com a verdade já é o meio caminho andado. Você já vai agora trabalhar em cima disso, estudar e buscar e ficar mais junto disso, para isso entrar na tua vida e mudar você. Em vez de você querer descobrir sozinho de repente, que nem vai chegar lá. Tá certo? Porque é o que o pastor David disse. Como que é a Bíblia? Eu não posso pegar versículos e fazer doutrinas delas. Então vocês vão ver bem isso hoje aqui. Porque ele disse, a palavra de Deus é igual uma grande tela, onde o pintor, o artista, pega o pincel e vai dando as pinceladas daquele quadro até formar a imagem toda. Então, até a última pincelada é muito importante, porque faz parte da imagem toda. Então, isso é do contexto da palavra, o que é a mente de Cristo. Está valendo isso? Então, veja lá, Mateus capítulo 21, versículo 18. Diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, e tal sucederá. Então veja que esta árvore, quando Jesus chegou perto dela, ela não tinha frutos, né? Mas nós vemos que Jesus amaldiçoou a raiz para a árvore morrer. Não está explícito, mas é óbvio, porque ele não amaldiçoou o fruto porque não tinha. Então ele amaldiçoou a raiz. Põe isso no seu coração, na sua mente. Ele amaldiçoou a raiz. E ela morreu da raiz para a superfície.
Tá? Então isso tudo tem a ver com a nossa vida espiritual. Não é à toa que ele está colocando isso daí. Então morreu da raiz para os galhos, para não dar mais nada mesmo, certo? Então, porque ele podia ter feito de outra maneira, mas ele viu que o problema da árvore era a raiz. Por que ela não deu fruto? Se tinha que ter fruto agora, é hora. Então o problema estava na raiz. Então ele amaldiçoou a raiz e não os galhos, não a superfície, certo? Nem as folhas, tá? Então, quando nós formos orar, nós temos que orar na raiz. Aí é que está. Todo mundo vai ter que aprender isso. Vocês têm que aprender isso. Tá? Porque a gente fica focalizando o problema, mas não focaliza a raiz. Então não adianta ficar orando para o problema, que ele nunca vai ser resolvido. Tem que ir no lugar certo, tá valendo? Isso é muito importante. Então, aí é que está. Então, por exemplo, tem alguma pessoa na nossa família que não é salva. Alguém da família que não é salvo. Então, como que você vai orar para esta pessoa? Você vai ter que ver como essa pessoa foi criada, para ela não estar salva, o que está acontecendo, vamos dizer isso, certo? Então tem que ver por que essa pessoa rejeita tanto o evangelho, o que aconteceu com essa pessoa. Será que foi criado na igreja de pequeno e foi ofendido, ou ouviu falar muito mal da igreja, dos irmãos na igreja, de quem prega a palavra, enfim, da denominação, etc. Talvez seja isso. E assim vai. Seja lá qual for o problema. Então o negócio é orar para a raiz, no caso de ser salvo. Você entende? Por que a pessoa não quer? Tem que ver isso daí. Entendeu? Que, não, é tudo, sabe, isso não vai, as pessoas que estão lá, isso só ficaram falando coisas ruins contra a igreja, vamos dizer isso daí. Então, você vai ter que descobrir a raiz do problema. O Espírito Santo vai te mostrar. Por isso que tem que ler Bíblia, porque quando o Espírito Santo mostrar, vai ter que estar alinhado à palavra. Porque tem gente que fica inventando coisa, não tem a ver. Tá certo? Tudo é baseado na Bíblia. Porque a Bíblia mostra tudo desde o antes de tudo. Então, por isso que nós temos que estudar a palavra, saber, porque o problema vem da raiz, tá? Então, às vezes, pode ser que a raiz daquela pessoa tenha que ser removida ou curada. São duas situações. Então, tudo vai ter que descobrir, tá? E isso também tem a ver com os nossos problemas também. Por que não acontece isso ou aquilo? Por que está assim ou assado? Temos que ir na raiz do problema. Por que eu estou com esta situação na minha vida? O que está acontecendo? Tá, vocês estão acompanhando isso, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui, vamos ler de novo esse pedaço, porque nós vamos continuar e tem tudo a ver com isso depois. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, veja que ele não amaldiçoou as folhas, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como sucedeu depressa, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, eu vou explicar depois como que tem que ser esta fé para ficar livre da raiz. Eu vou explicar, atenção, guarda isso, porque ele está falando de fé também, ok? Para ficar livre da situação que envolve a vida, que é a raiz. E atenção, a raiz é o coração, é o espírito. Onde está o problema, ok? Então, é bem profundo isso. Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, e tal te sucederá. Amém? Então, ficou bem gravado? Vamos ver agora Lucas 17, que ele está falando
O assunto é o mesmo, na verdade, mas está sendo colocado um pouco diferente. Lucas 17, vamos ler o versículo 6. Então vamos ler aqui, versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de... A fé também entra. Se não tiver fé, não vai mudar a situação, ok, gente? Precisa de muita fé. Muita fé. Primeiro, localizar a raiz do problema. Não ficar falando com o problema. Localizar a raiz. Muito bem. Mas precisa ter fé para lidar com a raiz. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que é estudar a palavra, meditar na palavra, para que o Espírito Santo coloque a palavra dentro do coração. Por isso que tem que estudar a palavra. Tem que passar um tempo com a palavra. Que você vai ter que ter esta palavra viva em você, trabalhando em você, você com ela, para o Espírito Santo pôr no seu espírito. Você vai ter que se interessar por isso. Tipo, se você vai na escola e você quer ser graduado em alguma área, você tem que se interessar por aquilo. Senão você não vai ser nada. Não vai adiantar nada. Porque aquele diploma não vai te adiantar para nada, porque você não é capaz. É isso aí, você tem a Bíblia, você fica lá escrevendo, não sei o que, mas não resolve o seu problema, a sua vida, não te transforma, porque você não tem a fé. Então ele está falando aqui de raiz, não exatamente do problema, porque existe o problema, nós sabemos, não é salvo, tem vício, isso, sei lá, não arruma emprego, tem mil coisas, vamos dizer, tá bom? Bom. Mas tem a raiz do problema. Então, para eu lidar com a raiz, eu preciso de fé, porque ele está dizendo, tem que ter fé. Então, a fé vem com a palavra. Você precisa da palavra. Por isso que as pessoas no ensino, o povo fica lá orando, sabe, pulando, rodeando, fazendo coisa, imitando, que nem as muralhas de Jericó. Nós vamos ficar 7 dias rodeando em volta. Mas, gente, ele não está mandando fazer isso. Deus mandou fazer isso lá. Era uma situação que aquelas muralhas iam cair. Tá bom, uma correlação paralela com hoje. Como que é isso? Eu vou ter que ter a palavra. Eu vou ter que ter a oração, a comunhão com Deus. Certo? Tá valendo? Amém. Tá. Então veja lá. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Aqui ele não está falando figueira, ele está falando amoreira. Arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então nós vimos lá que temos que, com a figueira, lidar com a raiz e não com a superfície, certo? Agora nós vamos ver aqui que ele está falando de amoreira. Então nós vamos pensar, lendo aqui, olha, se o seu problema for a amoreira, você arranca ela, transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Então eu vou ter que arrancar a amoreira e transplantar para lá e tudo vai ser resolvido. Mas o Senhor está falando aqui que nós precisamos ter fé na palavra de Deus. É o que ele disse, mas só vai acontecer isso com a fé na palavra de Deus, tá? E ele está dizendo isso daqui, que tem a ver tudo que ele falou com a figueira. Tem a ver isso daqui com o que ele disse com a figueira. Não dá fruto, ele amaldiçoa. Então, a raiz secou, obviamente a árvore seca. Aqui ele está dizendo que a amoreira também nós vamos ter que lidar com a raiz. Pode ser que tem que ser arrancada, ou pode ser que tem que ser curada. Ou uma coisa ou outra. A raiz, quer dizer, o problema que a pessoa tem. Talvez aquela cura que vai acontecer vai sanar tudo. Ou então, ou seja, uma outra situação que vai ter que arrancar mesmo. Então a amoreira, na verdade, não é uma coisa assim que ele está falando também da superfície, vai ter que lidar com a raiz. É a mesma coisa, a amoreira. Ele pôs a amoreira aqui, mas vai ter que ser a mesma coisa, tá? Então o negócio é lidar com a raiz e não em primeiro lugar lançar fora.
vai ter que a palavra de Deus entrar na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema, da situação? E ele vai explicar bem claro isso, tá? Então, veja só, vamos procurar essa raiz. Vamos lá para Hebreus. Abre lá em Hebreus capítulo 12. Vamos ver. Hebreus capítulo 12. Nós vamos prestar muita atenção no que ele está dizendo aqui e vamos ler Hebreus 12, versículo 15. Vamos ler este versículo com muita atenção e devagar para prestar atenção no que ele está falando. Versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ele está falando de graça e mais para frente eu vou falar sobre a graça, que tem a ver com a fé também. Então ele falou de fé, ele falou de graça. Estão anotando isso no coração? Fé e graça, prestem bem atenção, porque existe uma raiz que trouxe problema. Então, para ficar livre do problema, vai ter que ir na raiz, mas precisa de fé e da graça de Deus, certo? Então vamos lá, atentando, quer dizer, nós temos que ter atenção com muita diligência para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, ponto final, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a raiz da amargura. Gente, a raiz da amargura, ela é um veneno sério, porque ela não só prejudica, quer ver aqui, olha, presta atenção, brotando essa raiz, vos perturbe, quer dizer, ela traz tormento, perturbação, a pessoa fica, sabe, não tem sossego, não tem paz. Por que a pessoa não dorme? Tem uma raiz aí de amargura, tá? A pessoa não dorme, tem amargura. Nós vamos estudar mais sobre amargura aqui na Bíblia. Então, ela é perturbada, porque está fora da graça de Deus, não tomou cuidado, deixou aquela raiz crescer. E ele deu o exemplo da amoreira. Na minha casa, que eu mudei, onde eu morava, ela tem uma amoreira ali do lado. Gente, a raiz, o Fernando, por anos, vamos arrancar na Maria, olha a raiz, isso aqui está entrando tudo por debaixo, isso aí está estragando os canos, isso aí não está sendo bom, olha essa raiz, isso não é bom, isso não é coisa boa, não sei o que, é mesmo. A raiz da amoreira, ela se expande, ela tem um sistema muito forte e profundo, ela vai muito fundo, a raiz da amoreira. Por isso que Jesus usou a amoreira como exemplo, porque a amargura, ela cria uma raiz igual da árvore da amoreira, que é diferente da figueira. Por isso que aqui ele cita a amoreira, mas o caso aconteceu com a figueira. Mas ele então aqui usa a amoreira porque ela tem uma raiz muito profunda, um sistema profundo de sustentação para aquela árvore, que aliás, aquelas raízes, se tiverem árvores do lado, ela vai pegando, se juntando com as outras árvores. Então é isso que nós vamos ver aqui, porque ele olha, brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, quando nós temos essa raiz de amargura, nós impedimos de Deus nos dar graça. Nós mesmos não recebemos a graça. Pode morrer de orar que não vai resolver problema nenhum. Mas pode morrer mesmo de orar, não vai receber. Ponto final. Porque está escrito aqui. Jesus já deu 2 exemplos e citou a amoreira. É verdade mesmo, a raiz dessa árvore é um perigo, porque ela causa danos para as outras que estão perto. Então, o que acontece? A raiz da amoreira, ela cresce tanto que ela causa mal para os outros. Porque ela vai se laçando com as outras, ela contamina as outras de serem, sabe, assim, viçosas e terem a vida própria delas.
a raiz da amargura. Ele diz aqui, muito cuidado para você não contaminar os outros. Isso é um perigo. E isso está dentro da igreja com abundância, em vez de estar a graça de Deus. Esse é o grande perigo que está dentro da igreja, com certeza, tá? Essa raiz impede Deus de vir com a graça e ajudar as pessoas. Deus não tem como ajudar as pessoas, porque essa raiz da amargura causa divisão, espalha o bando, sabe, assim, as ovelhas, tira as ovelhas da concentração de Deus. Mas ele veja que é uma árvore, basta uma árvore, ou seja, basta uma pessoa dentro da igreja com esta raiz da amargura, tá? Para contaminar os outros que estão na igreja. Como que vai contaminar os outros? Porque todo mundo que tem raiz de amargura fica metendo o pau na igreja, nas pessoas da igreja, quem prega a palavra na igreja. Então, essa raiz da amargura, ela começa no espírito, que é no coração, depois ela atinge os pensamentos, ela atinge, e por fim ela atinge o corpo, o físico. Então é uma raiz perigosa, que atrapalha a própria vida e a dos outros. Vocês já não viram lá em Provérbios que não é para se unir com o homem colérico, para você não ficar igual? Porque é essa raiz. O iracundo, sai fora, não dá. É que nem a goteira na cabeça, né? Tá entendendo agora? Que isso é sério? Então veja, Marcos. Vou fazer agora uma oração. Fique de olhos fechados, como você está. Abre o seu coração para o Senhor e receba esta oração. Sinta que você precisa disso. Queira isso na sua vida. Por isso, Senhor, nós te bendizemos e te adoramos agora. Não diga nada, receba essa oração. Pai, eu te peço, se tem alguém aqui que precisa dessa mensagem que foi pregada hoje, através da tua palavra, faça-os ouvirem a sua palavra e ajuda-os. Que essa palavra tenha entrado poderosamente dentro deles, os ouvidos espirituais, para que o Senhor possa ajudá-los. Seja o que for que esteja na vida destas pessoas, que os impede de te seguir, que eles sejam ajudados, Pai, agora, com o seu poder, a sua misericórdia, a sua bondade, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para você tocar cada um agora, dos que estão aqui presentes e dos que estão unidos conosco pela internet. Senhor, eu sei que com essa oração talvez seja um começo, mas para outros pode ser uma libertação. E faça, Senhor, sair tudo o que é pecado desse espírito, desse coração. Tudo que é pecado, que saia hoje, em nome de Jesus. Senhor, para quem ouviu no coração essa pregação de hoje, da sua palavra, e acreditou, e já entenderam que tem coisas que não pode ficar mais lá dentro desse coração, coisas que impedem de crescer espiritualmente, de se entregar a Ti. Ó Deus, nosso Pai poderoso, como os irmãos precisam de mudança, todos nós, como as pessoas precisam de algo diferente em suas vidas. Que cada um entenda que o que realmente
Cada um precisa é de você, Jesus. Precioso Senhor, você dentro da vida deles. Cada um precisa de fé, Senhor. Cada um precisa crer. Então eu te peço, Senhor, que arranca e põe fora de cada um tudo que é pecado. Faz uma limpeza, limpe-os. Eu clamo teu sangue, Jesus. Agora, Senhor, para a vida de cada um, para que as mentes sejam limpas e os corações, para que realmente cada um possa te seguir, porque com esses pecados eles não conseguem andar com você. Por isso, vem, liberta, limpa com o teu sangue, Jesus. Senhor, por tudo que cada um fez no passado, tudo que cada um viveu no passado, a vida toda. Oh, meu Deus, eu te peço, perdoa. Perdoa as coisas mais absurdas que fizeram. E ajuda cada um a te servir. Vem, Senhor, vem com o teu poder fazer mudanças. Se tem alguém que não permitiu que saísse de dentro de si o que precisava sair, se não perdoou totalmente alguém que deveria perdoar, se ainda tem isso dentro de si, ajuda-nos agora a ficarem livres dessa prisão mental, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Senhor, eu sei que cada um aqui quer ficar livre dessas prisões. Que cada um peça perdão agora no coração do Senhor. Perdoa, Senhor, e limpa esses corações. E coloca no coração deles o desejo de crescer espiritualmente. Crescer em você, Jesus. E que você, Jesus, venha viver através de cada um. Essa é a oração que eu faço nessa noite, para cada um dos meus irmãos, para cada um que está recebendo esta oração, no preciosíssimo nome de Jesus. Os santos da igreja dizem amém, amém. E amém, e amém. Aleluia. Glória a Jesus.